Senhor, na tua igreja. Meu Deus e meu Pai, usa, Senhor, o teu servo. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. As palmas exaltam ao Senhor e a palavra está com o servo do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Deus, Ele é bom em todo tempo. Abra sua Bíblia, Levítico capítulo 6. Hoje é ceia do Senhor. Hoje é noite de renovação, de perdão, de reconciliação, de cura, porque eu sempre digo que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar e também para limpar, purificar o homem de todo pecado. Senão não teria morrido na cruz. Então, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Levítico capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus. Aqui está no... Os irmãos acompanham aí, né? O crente tem que andar, como eu falo sempre, né, irmãos? Se a gente, não, embora tenha a tecnologia, mas o crente não pode deixar de andar com a Bíblia, né? É a espada do Espírito. Levítico 6,8 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na ladeira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, os calções de linho, sobre a pele nua, e levantará a cinza, e quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele de manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Vou repetir bem baixinho: o fogo arderá constantemente, continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode sentar glorificando os céus nessa noite. Levítico, Velho Testamento, a lei do holocausto. Vamos refletir um pouco nessa palavra. Me chamou muita atenção um texto que a gente cita muito, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão teus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Por isso que eu sempre digo, quando nós quebramos princípios, o princípio nos quebra. A ordem direta a Arão, a Moisés, para que viesse fazer, não é conforme dá na teia, né? Eu senti aqui, eu vou fazer. Não é assim. A ordem para Moisés, para Arão, é esta: o holocausto ficará na ladeira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Se a gente pegar todo esse contexto aqui, nós vamos ver essa história aqui, nós vamos perceber que para se o fogo manter aceso era necessário, como nos primeiros versículos vai falar, que
era necessário acender lenha e colocar sobre o altar. Só que tem um detalhe: o sacerdote, ele teria que pegar as suas vestes, linho fino, calção fino, na pele nua, vestir conforme estava pedindo, conforme a palavra. Não era o que eles queriam, mas era conforme aquele momento. Era um momento de purificação, era um momento de entrega, era um momento de reverência, era um momento que o altar literalmente deveria estar aceso. Mas para o altar estar aceso, tem que alguém colocar lenha. A irmã entendeu ali? Para o altar estar aceso, é necessário colocar lenha. E qual é a lenha nos dias de hoje? A lenha nos dias de hoje se chama consagração ao Senhor, se chama oração, se chama uma busca, se chama uma entrega, se chama reverência, se chama, aleluia, como o Senhor falou para Moisés certa feita: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. É interessante que o sacerdote tem um dever, uma responsabilidade grande de manter aceso. Aqui nós estamos na lei, irmãos, só que nós, para entender, olha que interessante, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos o sacerdócio real. Lá no Levítico, na lei, matava-se um animal para perdoar o pecado de alguém. Na graça não é necessário matar o animal, imolar o animal para perdoar o pecado. Por quê? Porque Jesus já fez lá na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Percebe que, aleluia, o pecado foi em Jesus, punido em Jesus. Aí a gente cita muito que Deus é amor, Deus ele é amor, mas a Bíblia vai dizer que nem o seu filho poupou, antes o entregou por nós. O mesmo Deus que é amoroso também é um Deus justo, é um Deus que vela por sua palavra, e precisamos estar com uma vida de integridade, de verdade. Por isso que o Senhor, quando falou para Jó, ele dá o testemunho de Jó: veja o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. O que é íntegro? Eu falei para na escola dominical, o que é íntegro? É inteiro. Não é que Jó era perfeito, mas que ele tinha uma vida de integridade, de entrega, de reverência, de temor. E a Bíblia vai dizer que o sábio Salomão vai dizer que o temor no Senhor é o princípio da sabedoria. Mas vamos voltar ao texto. É necessário colocar lenha no altar. Altar sem lenha. E se não remover a cinza, só que tem que remover a cinza para que o fogo... Quando eu falo disso, eu lembro do norte, irmão. Quem tem fogo além em casa? Difícil, né? Só quem mora em uma chácara. Mas eu creio que alguns já passaram por isso. Eu não sou tão velho, né? Porque velho é o pecado. Eu não sou tão velho, mas eu já cheguei esse fogo a lenha. Quando aquelas brasinhas começam, aí jogava o milho. Eita maravilha. Só que para o nosso lado espiritual é interessante isso aqui. Toda vez que aquele fogo começava a cinza a subir, e quando a gente soprava, para que a cinza desaparecesse, saísse, para que o fogo pegasse, colocasse mais lenha. Aqui nesse livro nós vamos ver que para o fogo pegar, o sacerdote teria que manter a noite toda aceso. Só que não era de qualquer jeito, irmão. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Olha a reverência que teria que estar diante do altar. Era uma roupa de linho fino. Passava durante a noite toda. No dia seguinte, trocava-se o turno. O sacerdote pegava a roupa suja e jogava fora. Sabe o que representa?
às vezes a cinza do pecado que às vezes está na nossa vida, no nosso altar. Aí nós precisamos dar aquela sacudida, pedir misericórdia a Deus, sacudir aquela cinza que representa o pecado na nossa vida, tirar aquela roupa suja e colocar uma veste nova para a glória do nome do Senhor. Você está entendendo nessa noite? Ei, meu irmão, a Bíblia diz em Romanos 8, 23: onde habitou o pecado, superabundou a graça. Estudamos de manhã na escola bíblica dominical que a igreja primitiva foi uma abundante graça, de maneira que desde os discípulos aos apóstolos, aos irmãos, a abundante graça alcançou todos. Por quê? Porque Deus não está limitado a senhor ninguém. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, será eternamente. Ele é o mesmo Deus que curou no passado, cura hoje no dia presente, porque Ele é Deus, Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Mas para acontecer essas coisas, eu creio, irmão, eu vivo isso. Eu creio todo dia da minha vida que esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos. Quem disse foi Jesus, não foi eu. Então eu creio, e eu estou sobre uma palavra. Quem está sobre uma palavra de Deus, irmão, não é do homem. O homem pode prometer e não cumprir. Como diz o salmista, passarão céus, também terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu vou cumprir na vida daquele que se dedica à vontade de Deus. As promessas de Deus é condicionada à obediência, e nós todos que sobem aqui falam sobre isso. Obediência gera bênção. Deuteronômio 28, e se é uma possibilidade: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de fazer conforme está escrito, serás bendito aonde for. Eu costumo dizer que ninguém precisa correr atrás da bênção, porque a Bíblia nos garante isso. E a bênção correrá atrás de você e vai te alcançar. Mas quando ouvir a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado, sabe o que é o cuidado? É zelo. Sabe por que muito está perecendo? É porque quer fazer do jeito que quer. E fazer do jeito que quer não dá certo, vai quebrar a cara. Lembra de Pedro? Disse: hoje eu vou pescar. Ele decidiu pescar. E a Bíblia diz que Pedro não pega sequer um peixe. Só que eu amo Jesus, que Jesus não é como o homem aponta a gente, rejeita a gente. Jesus não faz isso. Ô irmão, você não tem noção, Jesus não é como o homem. O homem olha para você e diz: olha para aquele lá. Não, Jesus diz: Pedro, depois de pescar uma noite toda, Pedro está lá lavando as redes. Em momento nenhum a gente canta um louvor, né? Pedro estava lavando as redes, quem sabe desanimado, desacreditado, sei lá. Não, irmãos, ele, como todo pescador, lava a rede para o dia seguinte pescar. Isso é comum. Não é que Pedro estava desistindo da vida: eu quero morrer, quero me enforcar. Não, irmão. Quem é pescador sabe muito bem disso, que tem que lavar a ferramenta de trabalho. Aí Jesus vê aquela situação e diz: oi, presta o teu barquinho, o barco frustrado, quem sabe da noite toda. Mas Jesus diz: é nesse barco frustrado que eu quero entrar nele. Ô meu irmão, sacode a cinza nessa noite, deixa tudo aquilo que atrapalha a tua vida espiritual diante de Deus. Dá aquela sacudida e diz: Jesus, eu estou aqui, cumpre minha tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Remove a cinza, faça como nós somos hoje na graça, nós somos sacerdote. Pedro vai dizer: vós sois a geração. Cadê a igreja? Vós sois a geração, povo adquirido, nação santa. Aleluia. Ô irmão, que privilégio você tem de entrar a hora que você quer na presença de Deus, é trabalhando e orando, como disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, é no coletivo, trabalhando, dizendo glória a Deus, Jesus guarda a minha família, é trabalhando e dizendo: Deus guarda a minha família, abençoa esse dia. Irmão, ser igreja é isso, porque nós temos a liberdade, nós precisamos de um véu, nós estamos com a porta aberta e o acesso liberado para você pedir a Deus, e aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. As misericórdias do Senhor é a causa, a razão de não sermos consumidos. Então, vamos lá. Essa Bíblia é uma bênção, fica
O sacerdote vestirá sua túnica, calções de linho sobre a pele, ó. Ô irmão, Deus é um Deus específico. Só que a gente, alguns quer dar instrução para Deus, né? Ó Deus, você não poderia fazer assim? Assim. Ei irmão, Deus não precisa de instrução. Isaías vai dizer, quem que deu conselho para o Senhor? Quem o instruiu? As ações são como o pingo que cai dentro de um balde, toda a nação. As águas são como um pingo que cai dentro de um balde. Quem instruiu o Senhor? Quem ensinou? Quem deu conselho para Deus? Deus não precisa de instrução, sou eu que preciso. Por isso que o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. O que é instrução? É ensino, direção. Por isso, irmão, toda direção, sendo pelo Espírito Santo, eu estou no culto, Romanos 8 foi falado aqui, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Oh irmão, nós não vivemos mais para a lei da carne e do pecado, nós vivemos para a glória de Deus. Então a Bíblia diz em Gálatas, crucifica a carne com as suas paixões. Oh meu irmão, é como a Bíblia vai nos dizer, crucificar às vezes é como se desbofetear a própria carne, o pecado que quer dominar, mas você diz, eu sou crucificado com Cristo, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Oh glória, eu sinto a presença de Deus. Quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, porá junto a este, depois de expirar suas vestes. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus olhar para mim e para você, que o nosso sacrifício, que a nossa adoração estiver diante dele, o fogo representa a justiça. Por isso que diz que as obras, as nossas obras serão provadas como ouro provado no fogo, porque o fogo é o que vai avaliar se tem verdade, se tem consistência naquilo que nós estamos fazendo. Ou se nós estamos fazendo para nós aparecer, para ter status, ou nós estamos fazendo para a glória de Deus. Se a nossa obra estiver condicionada a status, a fama, a reconhecimento aqui da terra, as nossas obras serão reprovadas. O tal será salvo, mas não terá galardão. Por isso que eu falei esses dias, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é o tanto que você dá, o tanto que você ajuda. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Por isso, glória a Deus por isso. Porque se fosse pelas obras, nós tava enrolado, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória, meu irmão. Jesus te comprou, te redimiu, chamou pelo teu nome, tu és meu. Oh meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Jesus te escolheu. Se fosse depender de mim de escolher Jesus, nunca. Mas ele foi lá, apontou o dedo para mim e disse, tu és meu, eu te escolhi e te remi. Oh meu irmão, quando eu lembro disso, eu lembro de Romanos 5, pois sendo justificado por Deus, temos paz com nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificar? É tornar alguém injusto, justo. Só que olhando humanamente, nós não teríamos condição nenhuma. A Bíblia diz que a nossa melhor justiça é como trapo de imundícia. As nossas melhores obras é como trapo de imundícia. Olha o que diz Isaías, imagina isso? Então por isso eu louvo a Deus, irmão, porque Deus me achou. Deus te achou onde você, muito menos as pessoas olhavam para você, não dava nada para você, mas eu amo Deus porque Ele morreu na cruz do Calvário. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu unigênito Filho. Aí muitos dizem assim, mas como assim? Eu não entendi. A Bíblia diz que Ele não poupou nem seu Filho, mas antes o entregou. Por quê, irmãos? Ele entregou por causa de você. Era nós que estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Por isso que onde habitava o pecado, superabundou a graça através de Jesus. E graça é favor e merecido. Quantos estão aqui, a graça de Deus te alcançou? Era para estar debaixo, 7 palmos debaixo da terra, mas a graça de Deus, a mão de Deus, como diz o profeta Isaías, que não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido agravado para não poder ouvir a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, alguns estaria perdido.
mas a misericórdia de Deus está estendida. Por isso que o salmista diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida. Aí ele vai dizer com muita alegria: habitarei na casa do Senhor. Habitar, irmão, é permanecer, para contemplar a formosura do Senhor, irmão Sidney, e aprender no seu tempo. Oh, irmão, é maravilhoso estar nesse lugar. Deus sabe as suas crises, seus medos, a sua ansiedade. Deus sabe os seus erros melhor do que eu. E eu sempre digo, quando o homem, não é eu, a Bíblia diz que aquele que olha para dentro de si diz: eu preciso, eu reconheço que preciso do perdão de Deus. Por isso que o filho pródigo, quando foi para a terra longínqua, gastou tudo, as energias, gastou o que tinha, gastou a herança. Quando se viu perdido, desolado, sem ninguém para ajudar, a consciência, irmão, por isso que eu sempre digo, a consciência fala. E a Bíblia diz que ele está lá, e de repente ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço necessidade. Aí ele vai falar algo muito lindo: levantar-me-ei. Mas quem pregou para ele? Irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ô irmão, Deus aquele pai representa o próprio Deus. O Deus que perdoa, o Deus que abraça. Eu vejo a palavra cumprindo: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O filho está arrependido, dizendo: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus trabalhadores. O pai diz: não, meu filho, você estava perdido, meu filho, mas você foi achado. Ei, irmão, hoje é noite de renovo, hoje é noite de perdão, hoje é noite de reconciliação. Traz uma sandália para os pés, traz um anel, o símbolo da aliança para ele. Traz uma veste nova, estava suja, traz uma veste nova para ele, mas estava lá no pecado. Traz uma veste nova para ele. Só que o homem carnal vai dizer: não, estava lá no pecado, não estava lá fumando, se prostituindo. Ô irmão, quem morreu na cruz foi você ou foi Jesus? Quem morreu na cruz foi Jesus ou foi você? É Jesus que morreu na cruz, irmão. Quem sou eu para apontar? Eu estou aqui como pastor para apacentar, cuidar, discipular, ensinar, mostrar o caminho. Ó, aqui é o caminho, a verdade é aqui, tá? Agora, se não quiser, amém, mas é condicional isso. E todo aquele que ouve as minhas palavras, Jesus diz, e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem que edificou a casa sobre a rocha, que veio a chuva, veio o vento e não a derribou. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei o homem que edificou a casa sobre a areia, que veio a chuva e logo a derribou. Assim é a vida daquele que ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus só tem vida para aqueles que obedecem e crêem. A mesma palavra que dá vida é a mesma palavra que também julgará. A mesma água que matou aquela geração de Noé foi a mesma água que salvou os 8 que creu. É condicional a obediência. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Aquela geração rebelde zombava de Deus, riam. Que é isso? Que vai chover? Que nada. Pregou 120 anos, nós estamos pregando alguns dias, né? Nós estamos pregando alguns dias, sei lá, 20 anos, estou pregando, sei lá. E nós estamos pregando 120 anos, a mesma coisa, a mesma mensagem: se arrependa, seus tribulosos, né? Raça de víbora, se fosse João Batista, pastor Reginaldo. E o povo, que nada, meu irmão, parece os dias de hoje, não parece ou não parece? E eu vou deixar de pregar? Vou nada. Meu alvo é o céu, irmão. Você quer ir para o céu? Não, você quer ir para o céu, né? Claro que você quer ir para o céu. Mas você quer obedecer? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós queremos ir para o céu. Claro que, irmão, ninguém é tonto, né? Aí quando a palavra diz, remove a cinza do altar, coloca a lenha nova,
Tira essas cinzas aí, esses negócios aí que estão atrapalhando a tua vida. Às vezes a cinza representa um vício, manias, um pecadinho de estimação, né? É igual a gente canta aquele louvor da casa do Gerson Rufino, né? Passa lá na minha casa. Só que não passa nesse cômodo aqui não, porque olha, tá uma bagunça aqui, senhor. É igual aquele... Todo mundo tem esse quartinho, né? Eu não tenho um quartinho, eu coloco lá atrás de casa mesmo, né? O quartinho da bagunça lá. É as tranqueiras, as máquinas, os negócios, né? Aí a gente fala, não, Jesus, não passa lá não, que tá uma bagunça, Senhor. Só que Jesus quer passar em todos os cômodos da tua casa. Aí a gente canta assim, e as pessoas não têm noção que está cantando. Pensa que está cantando. Ô irmão, não é cantar, eu sempre digo, à medida que você louva ou canta, sei lá qual foi o termo, Deus vai examinar, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que Deus examinou o povo, se era verdade o que estava falando da boca. Porque não adianta a gente falar uma coisa aqui e viver outra coisa. A Bíblia diz que Deus conhece a mente e o coração, e Ele esquadrinha, Ele sabe. A Bíblia diz, antes que haja palavra na nossa boca, Ele nos conhece. Ô irmão, se Deus for passar uma revista nesses dias, e Ele examinar a nossa vida, hein? Misericórdia, Jesus. Será que a gente está fazendo igual aquele povo? O meu povo está só adorando com o lábio, mas o coração está bem longe de mim. O meu povo me louva, só que à noite sai se prostituir. O meu povo Israel me adora com a boca, mas está bem longe de mim. Ei, irmão, Deus quer uma noiva, Deus não quer amante. Deus quer uma noiva lavada no sangue, uma noiva que não se corrompe com o pecado, uma noiva que se guarda para o noivo. Ele vai vir buscar uma noiva imaculada, sem ruga, sem mancha. Oh, meu Deus do céu, eu sinto graça de Deus nessa noite. Aleluia, remove essa cinza, quem sabe que está te matando, te aprisionando, te levando ao desespero, a uma vida vazia. O que a Bíblia diz? Existir o diabo e ele fugirá de quem? Aqui, abençoado. Só que alguns de nós, em vez de resistir o cão, a gente está indo de contra com o cão, pensando que a gente é um super-homem. Você acha que você está brincando com quem? Com o Zezinho da esquina? A Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, está bramando como leão, irmão. Não está brincando de ser. Quem brinca de ser igreja, irmão. Eu não estou brincando de ser pastor aqui, não, irmão. Estou vendo uma vida real. É como Paulo diz, é combate por dentro e por fora ao mesmo tempo, é uma luta travada. E a gente tem que se posicionar em Deus e dizer, Deus, olha, vai na minha frente, o Senhor é o meu general. Aí tem muito subestimando o inimigo, né? Porque o diabo está debaixo do meu pé. Ah, tá. Tem muito desviado porque parou. Foi tocar onde não era para tocar. Mas vamos lá, para nós terminar isso aqui. Depois despedirá suas vestes e porá outras vestes. Levará cinza para fora do arraial. Um lugar limpo. Eita Deus. Você percebe isso aqui? Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, porá junto a este. Depois tirará as vestes sujas, retirará para fora do arraial, colocará uma roupa limpa, e o fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele lenha. A função nossa é colocar lenha. Quem mantém um fogo aceso é o Espírito. Vou repetir. A função nossa é colocar lenha. E a função do Espírito Santo é manter o fogo aceso. Mas para o fogo manter aceso, o sacerdote que representa nós tem que tirar as vestes sujinhas, colocar para fora, descer na oração, na comunhão, porque a Bíblia diz que segui a paz com alguns, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
pastor, tem que ter pai. Até com aquele filho lá que fala de mim, tem que ter pai. É melhor ter pai do que ter razão. Porque a razão, a gente às vezes na razão a gente vai se complicar, então é melhor ter paz. Abençoa Jesus. É assim, meu irmão. A Bíblia diz orar até pelos inimigos, não é? Ô, irmão, você pensa que ser crente é... Irmão, amar quem nos ama é muito bom, irmão. Que louvor tem eu amar quem... Deus quer que você ama aquela pessoa tribulada mesmo. Não é, pastor Reginaldo? Aquela pessoa que às vezes fala de você, sem você fazer nada. Mas eu estou quietinho aqui. Aí você tem que amar, perdoar. Eu sempre digo que amar não é conviver com os erros, não. Eu tenho que me libertar, eu não posso ficar aprisionado no... Eu sempre digo isso, né? Eu não guardo nem dinheiro, vou ficar guardando raiva, rancor. Tá. Mas jamais. Eu tenho que me libertar. Por isso que Provérbios 4:23 vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque deles procede a saída da vida. Ô irmão, altar que tem cinza de raiva, de rancor, de ressentimento, sempre vai ter igual uma ferida aberta que quando se lembra e precisa de cura. Para ter cura é necessário ter o quê? Remove as cinzas, esquece. 2 Coríntios 5:17 está escrito assim: se alguém de verdade, se alguém, é uma possibilidade, né? Vai que não está. Está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passou, tudo se fez novo. Se tiver em Cristo, nova criatura. Vocês estão entendendo, igreja? Não deixa essa cinza de tantas coisas atrapalhar a tua vida espiritual com Deus. Depois de expirar as vestes, porá para fora a cinza, pois o fogo sempre arderá sobre o altar. Eu te pergunto, o teu altar está ardendo por Deus? Você se preocupa com o teu altar? Com a tua vida espiritual? Não é diante dos homens, irmãos. Não. Eu não preciso provar nada para ninguém que eu sou espiritual, que eu não sou ou deixo de ser. Eu não preciso provar para ninguém. Eu tenho isso comigo. O céu me reconhecendo é o que basta. A terra pode até me rejeitar. Porque tem coisas que a terra aprova e o céu não aprova. Tem coisas que a terra está batendo palma e o céu está dizendo, não conheço. Lembra do abençoado lá do rei, que já tem rejeitado? A terra estava dizendo, o rei Saul, hein? Aí Deus viu, eu tenho rejeitado faz tempo. Por quê? Porque o altar já estava consumido pela desobediência. Por isso que nós temos que guardar o coração, irmãos. Temos que ser livres. Eu sei que é difícil dar glória, mas tá bom, irmão. Mas é assim mesmo. A maior libertação é ouvir a palavra, irmão. E maior avivamento não é gritar, pular. Maior avivamento, Abacuque diz, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É temor, não é medo de Deus. Você não tem que servir a Deus com medo. Eu vou lá na igreja lá, porque senão eu vou morrer, vou para o inferno, meu Deus, irmão. Então você não entendeu nada de evangelho. Nós estamos aqui livres. A Bíblia vai dizer, Deus nos tirou dessa maldita treva e nos trazeu para a gloriosa luz. Irmão, você perdeu de dar glória. Você estava lá no mundo perdido, morto nos pecados, e aí Jesus te libertou, tirou lá das trevas e trouxe para a gloriosa luz. Aí as pessoas olham e dizem, aquele povo não é livre, aquele povo lá parece... Ô irmão, nós somos o povo mais livre do mundo. Sabe por quê, pastor Reginaldo? Eu posso escolher. O mundo diz, lá eles não podem fumar, beber, não sei o que. Ô irmão, se eu quiser eu posso fazer tudo isso. Só que eu escolho todo dia. Eu escolhi todo dia viver para a glória de Deus. Pastor, como isso, pastor? Eu não vivo mais no mundo, irmão. Gálatas 2:20. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Porque Cristo agora habita em mim. Eu não vivo mais para o pecado. O pecado não tem domínio mais sobre a minha vida, porque eu sou dominado pelo Espírito. Romanos 8 foi dito aqui, meu irmão.
Você está entendendo? Você não vive mais para o mundo. Por isso que o mundo vos odeia, Jesus disse. Vamos lá terminar? O fogo arderá sempre no altar, não apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Ô irmão, cada manhã, né? Não é quando chega no culto que vai acender lenha. Vida com Deus não é aqui. Vida com Deus é apesar daqui. Acenderá de manhã. Por isso que eu digo que o culto não começa aqui. O culto é uma extensão da minha casa. Aqui simplesmente vai confirmando o culto, porque o culto não começou aqui. Vocês estão entendendo? Aqui simplesmente é uma reunião, uma assembleia dos irmãos. E lá eu te pergunto, lá na casa está louvando? Lá na casa é testemunho? Enquanto você está lá na casa, a tua família, os vizinhos estão vendo? Lembra lá de Paulo estava preso? E Sila preso, e a Bíblia diz que os outros presos escutavam. Será que está escutando louvor ou está escutando palavrões? A Bíblia diz que Paulo está preso e canta louvor a Deus e ora, e os outros presos escutam. E eu pergunto, será que estão escutando louvor, adoração, ou está xingando? Palavrão, briga, contenda, divisão, problema. Ô irmão, é noite de cura, irmão. Hoje é noite de libertação. Que é o altar que te mantenha fogo. É toda manhã, coloca a lenha. Durante o dia, quando chegar no culto, o fogo tem que manter aceso em nome de Jesus. Porque senão é fogo de palha. E fogo de palha acaba, irmãos. Eu sei que é difícil, mas é. Já viu fogo de palha? Que você coloca assim, mas já acabou? Não, irmão. Fogo no altar é aquele fogo constante. Passa mês, entra mês e você vê aquele irmão do mesmo jeito. Aí, olha a prova, irmão, a prova passa, vamos lá. Não desanima não. Como diz o louvor, né? Quem serve a Jesus Cristo, vambora. Não, irmão. Só que fogo de palha, qualquer coisinha, eu vou parar, vou desistir, eu não quero mais nada, eu não vou cantar mais no grupo, eu não vou. Mas eu creio que tem uma vida com Deus. A prova pode até vir, como diz o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Pode ter cara feia, mas eu vou habitar na casa do Senhor. Pode me rejeitar, mas eu vou estar na casa do Senhor todos os dias adorando, porque Ele merece toda a adoração e todo louvor. Pode surgir o que for, eu vou continuar olhando para Jesus, o autor da minha fé, consumador da minha fé. Eu não estou condicionado a movimento, eu estou condicionado à palavra, é que me mantém. Eu encerro, versículo 13. O fogo terá de manhã sobre ele, porá em ordem. Agora, é de manhã, depois colocará em ordem. Oh Jesus. O holocausto, ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. Será que de manhã você olha assim? O holocausto é aquilo que nós estamos oferecendo para Deus. E às vezes aquele negócio meia boca, né? Aí a gente fala assim, é para Deus mesmo, né? Pô, mas pensa um negócio que eu fico irado às vezes. Eu falo porque eu sou o primeiro, ó. Não é para Deus mesmo, né? Aquele negócio meia boca, tudo, sabe, de qualquer jeito. É porque é para Deus, né, irmão? Pô, irmão, Deus não aceita teu resto. Deus não aceita o meu resto. Deus, Ele quer o nosso melhor. Uma coisa que nós temos que aprender, ou faz direito ou não faz é nada. As coisas de Deus não é de qualquer jeito, ou faz direito ou não faz. As coisas de Deus é séria, é santa, é sagrada. Tudo que for fazer para a glória de Deus tem que ser com louvor, com adoração. Tudo, até a nossa adoração, a nossa oferta. Tudo, irmão, eu sempre digo, as pessoas pensam que é só dinheiro que é oferta. Quem limpa a igreja tem que limpar com alegria. Quem canta, canta com alegria.
Quem toca, toca com alegria. Tudo que for fazer tem que ser com alegria. A Bíblia diz, o salmista: apresentai-vos ao Senhor com cântico. Aleluia, tem que ser com alegria. Você está entendendo? E eu encerro: o fogo arderá por alguns dias, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Sabe o que Deus fala conosco? Esse fogo que você tem aí tem que ser constante. A Bíblia diz: ser de firmes e constantes. O que é constante, irmão? Não é a pessoa inconstante. Constante é ali, a pessoa, você vê ali, sempre naquele ritmo, sabe? Por isso que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor. Não é que corre, porque quem corre cansa, mas os que esperam. Sabe o que é esperar? É correr com pá, olhando para o autor e consumador da fé. É correr olhando para Jesus. Não é desesperado, é correr dizendo: olha, Jesus está ali. É correr com paciência, no ritmo constante. Não é uma hora, está naquele pique e de repente: eu quero desviar, quero morrer, quero mais nada não vou mais para a igreja não quero saber mais de igreja, esse negócio de igrejas não. É que ainda não teve um encontro com Jesus. No dia que tiver um encontro com Jesus, vai fazer igual a mulher samaritana: Jesus, por que o Senhor não falou mais antes? Eu quero dessa água, para que eu não venha mais beber desse poço. Jesus, eu quero dessa água. Aleluia. Quando ela entendeu esse princípio, alguns dizem: olha, é lá no Monte Gerizim que se adora, é lá em Jerusalém que se adora em verdade. Aí Jesus diz: não é lá e nem cá, porque Deus é Espírito. Aleluia. Importa os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. A palavra em Espírito e em verdade quer dizer em tudo que somos, em tudo que vivemos. Não é o lugar, mas é a nossa disposição de adorar em Espírito e em verdade. Se coloque de pé. Eita Jesus, as horas passam que é uma bênção. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 11:23. Quero chamar os obreiros aqui.